Bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas de oração, bom dia, tudo bem com vocês? Oi, Ivone, bom dia, querida, bom dia, Lara, bom dia, Edi, bom dia, Joyce, Cristiane, bom dia, propósito novo, tudo novo, viu? A gente preparou umas surpresinhas aqui pra vocês, bom dia, Loiane, Joyce, Lucimar, bom dia, Vilda, bom dia, Jurcilene, bom dia, Cláudia, bom dia, Kelly, Vilda, Cris, bom dia, Gisedes, bom dia, Maria Paula, bom dia, Carol Carambola, bom dia, ah, obrigada, Cláudia, tinha que preparar, gente, hoje começa estudo de Esther, né, não podia ser de qualquer forma, eu falei, não, eu quero uma coisa nova, né, e vocês vão entender tudo, e eu falei, tem que ser algo especial, porque as minhas amigas rainhas merecem o melhor, merecem algo muito especial, porque vocês são muito preciosas. Bom dia, Tati, Eliana, bom dia, queridas, bom dia, Tina, bom dia, gostou do painel, vou falar sobre ele, bom dia, Ariane, bom dia, Kelly, bom dia, Eliana, Tatiele, bom dia, queridas, bom dia, Ciele, bom dia, Livi, amiga preciosa, Samanta, amigas preciosas, bom dia, Heloísa, bom dia, amigas rainhas preciosas, vai entrando aí, bom dia, Nádia, chegou, aquela que adoça tudo, né, Nádia? Amiga, comecei o jejum, eu vou falar sobre esse jejum, Nádia, por favor, não fica postando stories gostosos, senão você vai me desviar. Bom dia, vocês vão saber por quê. Bom dia, Miriam, bom dia, Dani, Ariane, bom dia, queridas, bom dia, Dani Cancela, Ciele, bom dia, queridas, bom dia, como vocês estão? E aí, oraram esse final de semana? Deus falou com vocês? Qual é o seu jejum? Qual é o seu propósito? Eu espero que sim, né? Espero que já tenha falado. Bom dia, Fabi. Rosane, bom dia, querida. Bom dia, queridas. Que Deus abençoe, que essa semana seja a melhor semana das nossas vidas, né? Eu já quero começar aqui declarando e profetizando que essa semana vai ser a semana especial, incrível, extraordinária do Senhor nas nossas vidas, porque Deus tem sinalizado que esse novo propósito vai ser para se cumprir tudo aquilo, né? Que eu falo, Deus, o Senhor é tão lindo que o Senhor vai encaixando as pecinhas como um quebra-cabeça, o Senhor vai fazendo tudo, como que eu posso falar? Tudo valer a pena, você olhar assim agora o cenário. Lembra que a gente comentou já em algumas lives que era como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça de 1000 peças, né? E aí a hora que a gente vê as peças espalhadas, às vezes não fazem muito sentido, mas à medida que vai montando, à medida que Deus foi dando as palavras, as direções, à medida que Deus foi fazendo todas as coisas, aí agora a gente já consegue visualizar, né, pela fé ali o cenário, qual é a imagem que vai nascer, que vai brotar. E Deus é lindo demais, gente, porque eu falo tudo, por isso que a gente tem que entender, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todos os propósitos até hoje cooperaram para o nosso bem. Todas as lutas, os desafios, todas as aflições, todas as alegrias, todos os risos, tudo que acontece nas nossas vidas, tudo que aconteceu, tudo cooperou para o nosso bem. Tudo está cooperando para o nosso bem. Então a gente não pode tirar os nossos olhos daquele que está no controle de todas as coisas. E esse final de semana eu tava assim, Deus, né, o propósito, porque Deus já tava falando comigo, 21 dias, né, você vai preparar um propósito. E eu tava buscando de Deus, e vocês sabem que a semana passada vieram as tempestades ali, que quase que voou minha coroa, mas eu falei, Deus, ainda bem que a minha espiritual tá aqui, eu sei quem eu sou no Senhor, e eu sei quem é o meu Pai, por isso que é tão importante a gente saber quem é o nosso Pai, onde nós estamos firmadas, aonde está o nosso coração. Porque aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E o meu coração, o nosso coração, ele tem que estar no Senhor.
Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o principal, Ele é o nosso Pai. Se a gente entende que o nosso coração tá nele, tudo que a gente precisa vem dele, tudo que a gente precisa está nele. Então não tem nada nesse mundo aqui nos abala quando a gente entende esse mistério, né? E aí eu comecei a orar e buscar, e semana passada foi aquele tsunami com furacão, com tudo, e assim, né? E eu falava assim, Senhor, eu só tenho o Senhor, eu não tenho mais nada, então eu tenho tudo. Porque quando nós temos o Senhor, nós temos tudo, esse é o principal. E pode vir a tempestade que for, o furacão que for, o tsunami que for, o terremoto que for. Quando a gente está firmada no Senhor, firmadas na rocha, nós permanecemos inabaláveis. Ah, Nath, mas e aí? A gente não pode ficar triste, chorar, sentir medo? Podemos. Eu quero falar para vocês que semana passada foi a semana mais intensa da minha vida, tanto de bênçãos quanto de ventanias. Né? Senti medo, senti aflição, senti. Cheguei num momento e falei assim, Deus, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Sentimos todas as coisas, tristeza, chorei todas as lágrimas que eu tinha para chorar. Mas quando a gente olha pro alto e sabe quem tá no controle, e ele lembrando e mandando as palavras, ei, quem tá no controle? Quem é o seu pai? Lembra aí, profetiza, declara. Você é filha de quem? Quem é o seu pai? E quando isso vai se fortalecendo, vai te fortalecendo, você olha pro alto. E aí não importa, aqui embaixo pode estar tudo bagunçado, mas a gente tem paz, porque nós não estamos vivendo pelas circunstâncias, mas nós estamos vivendo pela fé. E muitas vezes a gente quer, na nossa ansiedade, resolver pela força do nosso braço, ou quer tentar ajudar a Deus. E aí o Senhor fala assim, não precisa me ajudar não, eu dou conta, confia em mim. Oi, Andréia Zimmermann, beijo, amiga, eu vou te chamar hoje. Lilian, bom dia, quem tá entrando. Então nós temos que lembrar que os nossos olhos, eles têm que ficar fixos no Senhor. Nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor e crer. Aí, ainda que a gente não ouça respostas, né? Às vezes, ontem eu li uma frase que me impactou, que falou assim, às vezes se você não estiver ouvindo a sua resposta, né? Se você ainda não estiver ouvindo aquilo que Deus tem pra você, é porque a sua fé ainda precisa gritar. A sua fé ainda precisa falar. Ainda é tempo da sua fé falar. Então, o que significa isso? Se às vezes a gente está em meio a várias circunstâncias e a gente ainda não está conseguindo ouvir a resposta, a gente não está ouvindo Deus, a gente não está ouvindo o que é para fazer, é porque a nossa fé ainda precisa falar. A nossa fé ainda precisa ser ativa, né? A gente tem falado tanto de oração e quando eu comecei a pensar no propósito, eu falei, Deus, o que o Senhor quer? A gente já falou tantas coisas esse ano. E Deus falando que era direção, era um outro nível, e eu tenho falado tanto, né, das amigas rainhas, que a gente nós fomos unidas por um propósito ainda maior, né, não foi à toa que Deus nos uniu em tantos propósitos. Eu sei que tem gente que começou o propósito hoje, que entrou no grupo ontem, né, ontem muitas pessoas entraram nos grupos, né, não importa o tempo, se foi um dia, uma semana, um mês, um ano. O importante é o que Deus ainda tem para fazer e quer fazer na sua vida e através da sua vida, através das nossas vidas. E aí eu comecei a falei assim, Deus, qual que é o propósito? Qual é a direção? E quando Deus me deu a confirmação, Ele usou uma amiga linda, né? E assim, eu tava num momento, porque né, esse final de semana foi muito turbulento. E eu tava num momento que eu tava chorando e clamando e falando, Deus, fala comigo, né, e tal. E aí uma amiga pegou e me mandou o capítulo 1 de Esther. E todas as vezes que Deus quer falar comigo em Esther, todas as vezes que Deus fala comigo, assim, que Ele tem algo profundo para revelar na minha vida e através da minha vida, seja desde o início da Escola de Princesas, né? Hoje a gente mudou o cenário, porque esse projeto aqui, Mulheres ao Máximo, também faz parte, era o projeto que Deus me deu um pouquinho antes da pandemia, né? Que depois eu vou falar mais sobre ele. Tem algumas amigas que já conhecem. E Mulheres ao Máximo é o grupo de rainhas que nasceu da Escola de Princesas, porque esse tempo todo eu tenho preparado princesas para entrarem na presença do rei. E quando o Senhor começou a falar no meu coração, falou assim, você agora chegou o tempo, isso há 2 anos atrás, há 3 anos, né?
Deus falou assim, você vai agora começar a preparar as mulheres para entrarem na minha presença. Você vai começar, eu vou começar a mandar rainhas para você levar elas na minha presença, na presença do rei. Assim como você faz com as crianças, eu vou te dar a direção para você trazer essas mulheres para perto de mim. Eu preciso que as mulheres, não só as meninas, as princesas, mas as rainhas entrem na minha presença. Esther foi preparada por 1 ano para entrar na presença do rei. E olha só, tem gente que já tá aqui há 1 ano quase, né? Tá chegando a hora. E se você chegou hoje e falar, mas eu tô há 1 dia, não tem problema. A palavra de Deus fala que 1000 anos para Deus pode ser 1 dia é 1000 anos. A matemática de Deus é Ele. Se Ele achar que você já tá sendo preparada para entrar na presença dEle amanhã, amém. Né? É só um símbolo, né? O tempo e o controle do tempo tá nas mãos dEle. Mas quando Deus falou muito forte, né, do mulheres ao máximo, eu entendi que Deus estava preparando mulheres para dar o máximo para o Senhor. Mulheres que iam ser o máximo, né, delas mesmas. Elas iam enxergar o máximo de Deus dentro delas, porque tudo que a gente precisa, Deus já colocou em nós. Mas a gente ia ser levada para um outro nível, o nível máximo do Senhor, o nível máximo que Deus tem para as nossas vidas, porque Deus não é um Deus de mínimo, Deus não é um Deus de metade, Deus não é um Deus, né, de pequenas coisas. Ele é um Deus absoluto, que quando Ele fala, que quando Ele libera a palavra, acontece, porque Ele não mente. Então que nós possamos ser preparadas nesses dias, nesse tempo, para sermos as mulheres ao máximo do Senhor, as rainhas, de aprendermos a orar como Esther, de termos a vida no altar do Senhor, de entendermos quando é tempo da gente parar tudo e ser preparado e nos prepararmos para entrar para um outro nível, porque o Senhor quer nos levar para um outro nível. Lembra que eu já tenho falado há alguns dias, gente? Eu tô sentindo que nós vamos sair desse nível aqui de alimentar com leitinho. Não que leitinho, eu até lembro da minha amiga Ângela, né? Leite e mel. Não que leite e mel não seja bom, é bom. Isso também, né, nos ajuda a fortalecer. Mas Deus quer nos dar um outro nível, né? A gente até lembra do Kleber. Deus quer dar picanha pra gente. Né? A gente já está sendo preparada para um outro nível, para um nível de substância, onde você pode, sabe, agora comer coisas, né, proteína, ferro, ter coisas mais saudáveis, mais substanciais, para você avançar mais um pouco. A gente tem entendido que os níveis de batalha, Deus vai te preparando de acordo com cada nível, com cada estação, com cada tempo. Né? Então a gente aprendeu tantas coisas esses dias, nós temos aprendido tantas coisas esses dias, e agora Deus está nos convocando. Lembra, gente, o Outubro Rosa não foi à toa. O Outubro Rosa foi um começo, foi uma pincelada daquilo que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas. Foi como aquele dia que eu falei pra vocês, Deus tá convocando aí um exército de rainhas, né? Pra gente, pra nós estarmos juntas ali por um propósito. Agora Deus está nos direcionando. Deus, nós já entendemos o chamado. Nós já falamos, eis-me aqui. Oi, Lela, bom dia, amigas. Né? Hoje Deus está falando assim, olha, vocês entenderam que na união, quando tem um propósito, uma união, as coisas acontecem? Ali eu libero a minha bênção, a minha provisão, eu libero tudo que vocês precisam. Agora nós vamos para o espiritual. Amém? Nós experimentamos isso com os nossos olhos, de apalpar as bênçãos, os milagres, o milagre da multiplicação. Mas nós não podemos ficar somente esperando o próximo milagre, o próximo Outubro Rosa, pra gente ver as coisas no concreto. Não. Agora é hora da nossa fé gritar. Agora é hora da gente ser elevada para um outro nível. Para um outro nível de maturidade espiritual, um outro nível de entendimento espiritual. Quando Deus fala, né, que Ele quer revelar coisas ocultas, quando Ele quer revelar coisas secretas do coração dEle, que Ele não revela a todos, que você não acha numa televisão, que você não acha num jornal, que você não acha no meio da rua, que você não acha nem às vezes no meio, né? A gente tá falando tanto de política agora, você não vai achar isso no meio político, você às vezes não vai achar nem no meio da religião, às vezes você não vai achar. Porque Deus, Jesus, Ele está acima de política, de religião, de povos, de raças, de nações. Jesus, né? A palavra dele é acima de toda e qualquer coisa desse reino.
E aí agora ele tá falando pra nós, eu quero revelar coisas que muitas pessoas, né, que não pode ter o maior diploma do mundo, pode ter o maior entendimento, nível intelectual do mundo, elas não vão encontrar. Elas não vão encontrar, porque essa palavra aqui só encontra quem o Senhor... Primeiro que nós somos escolhidas, né? Deus tem falado muito conosco a respeito disso. Só as escolhidas, os escolhidos do Senhor têm acesso. E se nós somos escolhidas pelo Senhor para estar aqui, para esse tempo, nesse propósito, é porque Ele tem uma obra grandiosa para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Primeiramente, Deus vai fazer em nós, porque depois Ele faz através de nós. E o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro chamado é dentro da nossa casa. Quando Esther foi chamada para ir para um palácio, Deus já tinha um propósito para ela. E o primeiro propósito dela, né? A gente sabe da história ali. O primeiro chamado dela, o principal. Lógico que ela estava sendo preparada. Ela ficou preparada por um ano. Ela entrava depois na presença do rei. A gente vai ver o passo a passo. Mas o primeiro chamado dela, a primeira, como que eu posso falar? A primeira convocação dela foi para salvar o seu povo, a sua família, né? O seu tio, que era sangue dela. Vocês estão entendendo como Deus é precioso? Como Deus, Ele faz as coisas, Ele nos prepara. E o primeiro chamado que Ele tem para as nossas vidas é para a gente alcançar as pessoas que a gente ama. É para que ninguém se perca. Se você ainda fala, Nath, mas o meu marido, o meu filho, a minha mãe, o meu irmão, não importa, não importa. Deus, Ele sabe do seu coração. Ele sabe o que você precisa. E mais do que aquilo que você precisa, Ele sabe quem está no seu coração e por quem você tem orado, por quem você tem clamado. E para esse tempo, Deus vai te levantar e vai fazer grandes coisas, vai te revelar coisas ocultas, vai te dar direções certas para você agir dentro da palavra. E você vai ver o sobrenatural do Senhor agindo na sua vida. Amém? Creia. Amém? Eu vi algumas pessoas aqui falando, que grupo, me chama. A gente coloca você lá no grupo do WhatsApp, né? Que a gente tem o grupo do WhatsApp onde eu vou mandar as direções. Eu falei pra vocês que nesse tempo nós vamos estudar durante 21 dias o livro de Esther. Eu ainda Deus tem me dado algumas direções. Só esse final de semana eu já escrevi mais de 10 páginas. Eu falei, Deus... E não cheguei nem na metade do livro. Eu falei, Deus, vai ter que ser muito tempo, muita live aqui, mas o Senhor vai resumir e vai levar para vocês aquilo que é necessário, aquilo que o seu coração precisa ouvir, porque foi por um tempo como esse que Ele te preparou, Ele te chamou e Ele vai te habilitar, Ele vai te capacitar e a obra dele é completa. Amém? E aí nós vamos estudar durante esses 21 dias, mas dentro disso, mais uma vez eu quero falar para vocês, faça um propósito. Eu não sei qual vai ser o seu jejum, a sua consagração, o seu momento, o que você precisa entregar para o Senhor. A Esther, quando ela foi preparada, né, quando ela foi levada ao palácio, ela abriu mão de muitas coisas. A primeira coisa que ela teve que abrir mão era do convívio da família dela. Não tô falando que você vai ter que abrir mão do seu convívio, né? Mas para vocês entenderem que teve um sacrifício, né? Que para ela já tinha perdido os pais, né? Ela era criada por esse tio, por esse primo, na verdade. E o que acontece? A família dela, a referência dela era Mordecai. Mas quando veio aquela questão, né, toda a situação para que se levantasse uma outra rainha, ela teve que sair da casa da parentela dela, né, daquele lugar seguro, do lugar de conforto, da zona de conforto dela. E foi levada para um lugar estranho, um lugar que ela não sabia o que ia enfrentar, ela não sabia como ia ser recepcionada, ela não sabia de nada, mas ela, em obediência, ela foi. E todo esse processo, aconteceu todo um processo que depois no capítulo eu vou comentar dia a dia com você, mas só para você entender, nesse processo, né, dessa entrega dela, dessa renúncia, desse sacrifício, foi o tempo que Deus foi usando para operar coisas no coração dela, para implantar coragem, para ela poder ser madura espiritualmente, né, para ela crescer tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Então Deus está nos falando aqui, olha, o que você vai sacrificar? O que você vai me entregar nesses dias? Queridas, Deus não precisa do nosso sacrifício. Ele não precisa de nada que a gente faça. Mas quando a gente faz, é para nós mesmas.
Quando Esther foi, Deus não precisava tirar ela do convívio da família. Deus podia ter levado até o tio dela e falou assim, não, eu vou abrir uma exceção, toca no coração do rei e fala para trazer o tio. Ele podia? Podia. Deus é Deus. Mas Deus tinha algo para ensinar para Esther. Deus tinha um propósito naquele rompimento, né? Naquele sacrifício. Não para Deus, porque Deus não precisa dos nossos sacrifícios, mas para nós mesmas melhorarmos como pessoas. Para Esther ser uma mulher melhor, corajosa, valente, dependente só do Senhor. Então, nesses dias, Deus está te chamando, nesses 21 dias. Eu não sei qual vai ser a sua entrega, a sua renúncia, né? Não sei se você vai fazer um jejum de alimento, eu não sei se você vai fazer um jejum. Tem gente falando, eu vou fazer um jejum de como é que fala? De redes sociais. Eu, por exemplo, né? Deus já colocou no meu coração. Eu vou só responder o WhatsApp nesses dias, né? Porque as minhas amigas de oração, as orações não podem parar. Então eu vou entrar estritamente em coisas de oração ou relacionada ao nosso propósito e vou fazer as postagens no Instagram. Mas aquele negócio de olhar, curtir, e às vezes a gente quer comentar, eu quero saber o que as minhas amigas falam também. Essa parte eu vou deixar por esses dias, porque eu preciso estar conectada com as coisas dos céus. Eu preciso ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor. Não vou comer meu chocolate esses dias, né, Nádia? Eu falei, Senhor, ainda bem que não vai ser época do meu aniversário, né? Vai acabar dia 8 de novembro, já até contei os dias. Então, assim, nesses dias eu vou deixar as coisas que eu gosto, que me dão prazer, porque eu vou entender, Senhor, eu tô abrindo mão dos meus prazeres, eu estou abrindo mão das minhas vontades, porque eu quero viver a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor tem pra minha vida. Então, eu vou fazer algumas modificações na minha alimentação, né? A gente vai entrar num propósito aí, vou mudar, não é só o chocolate que eu vou tirar não, mas muita coisa que eu gosto, que Deus já falou no meu coração. Então eu não sei o que Deus vai te pedir, né? Eu, por exemplo, Deus não precisa pedir televisão pra mim, porque eu já não assisto, então tem que ser alguma coisa que, né? É igual, lembra da Esther? A Esther foi tirada ali do tio dela, eu fico imaginando o momento da despedida dela, né, dela abraçando, falando, tio, eu vou ficar lá agora 1 ano, né, sem te ver, né, tá, eu vou estar ali, entre aspas, né, enclausurada, me preparando para entrar na presença do rei. Então, assim, o que Deus colocar no seu coração. Teve muitas mulheres que falaram, Nath, isso é certo, isso eu posso fazer. Queridas, não existe certo, errado naquilo que Deus coloca no seu coração. Se Deus colocou no seu coração, é certo, né? É porque é aquela área que Deus quer trabalhar. Então não fica preocupada, né? De falar assim, mas isso é tão pouco, é tão pequeno. Mas às vezes é essa pedrinha que tá te impedindo na sua caminhada, né? Lembra da pedrinha pequenininha dentro de um sapato? Nosso Deus! Enquanto você não tira ela, você não consegue caminhar. Então às vezes Deus vai te mostrar uma pedrinha que tá ali no seu sapato, te impedindo de caminhar corretamente, né? Te dando bolha no pé, ferindo os seus pés. Deus quer remover tudo. Então Deus vai... Eu não sei o que Deus vai fazer e o que Deus vai te pedir, mas você sabe. Eu tenho orado esses dias e falado, Deus, mostra para cada mulher o que elas precisam fazer, o que elas têm que te entregar, o que elas têm que abrir mão para serem preparadas para entrar na sua presença. E nesses próximos dias nós vamos ver coisas assim extraordinárias na presença do Senhor. As nossas lives, né? Eu falei que iam ser mais breves, mas o tempo tá nas mãos do Senhor. Eu tô entrando 7h21 porque... 7h30, a gente tá vendo que tem muita gente entrando, tá dando aqueles picos, o Instagram tava bloqueando. Aí eu falei, vou sair então do horário, né, de 7h30. Eu falei, Deus, então eu vou começar às 7h20. Aí a hora que eu fui digitar 7h20, Deus falou assim, põe 7h21, porque elas vão lembrar que são 21 dias. E aí eu falei, amém, gostei. Aí eu pus lá 7h21, pra gente lembrar que nós estamos num propósito. Olha só o que veio no meu coração agora. 7 é número perfeito, né? E 21, 3 vezes 7. Olha só. Então Deus está falando para nós que nesses dias vai ser perfeito. Vão ser perfeitos. No dia perfeito. Todos os dias vão ser perfeitos nos 21 dias que estão por vir nas nossas vidas. Amém? Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar nesses dias. Nós precisamos estar atentas aos sinais, aos detalhes de Deus. Eu não tinha pensado nisso, ó. Então, assim, a gente precisa estar atenta, porque tudo tem um propósito, né? Eu mudei o cenário e falei, já que é tudo novo, né? A gente tinha esse banner dos nossos encontros, porque eu cheguei a fazer 2 encontros, né? Do Mulheres ao Máximo.
Nós fizemos 2 chás de rainhas, foi maravilhoso, foi tremendo. E aí eu falei, Deus, eu quero algo novo, né? Aí eu já pus a coroa, porque, né, nós somos rainhas mesmo. E eu falei, Deus, é tudo novo, né? E Deus vai fazer o extraordinário dele. Que a gente possa entender e viver esse novo do Senhor nesse tempo. A palavra de Esther, né? Hoje vocês vão estar orando, eu coloquei lá os salmos. Tem os salmos que falam sobre a grandeza do Senhor. Muitos salmos falam sobre o Deus estar no controle de todas as coisas. E o livro de Esther, ele basicamente, né? Pra gente começar a entender o que vai vir pela frente, o propósito principal, né? Aliás, eu vou falar assim, o princípio do livro de Esther, né? Aquilo que é o... Como que eu posso falar? Que é a semente do livro de Esther, que a gente precisa entender essa semente pra gente plantar no nosso coração, pra ela dar frutos, pra ela crescer como uma árvore frondosa. Então, a semente do livro de Esther, o propósito, o principal... A principal linha, né, do livro de Esther, digamos assim, o tema, o que você quiser chamar, a principal semente do livro de Esther, que é essa que nós vamos pegar para as nossas vidas, é de entender que independente das circunstâncias, Deus está no controle de todas as coisas. Então aqui a soberania do Senhor, né? O controle absoluto, porque Deus é um Deus absoluto. A gente entender esse propósito, esses são os olhos que a gente tem que ler o livro de Esther, né? Ontem, na sexta-feira eu estava orando e falei assim, Deus, me fala, eu quero resumir em uma palavra, né? Se alguém perguntar, mas por que o livro de Esther? Pra quê? O que é o principal? Porque a gente conhece a história. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você precisa entender, vocês, né? Deus fala você, porque eu sou a primeira a aprender, tá, gente? Eu tô aqui, eu vou aprender com vocês. Eu não sou diferente de vocês. Porque cada vez que eu estudo esse livro, cada vez que Deus me manda voltar pra esse livro, como eu falei pra vocês, né, no sábado, Deus me deu um sinal através de uma amiga, e eu falei, opa, Deus tá querendo falar comigo de novo no livro de Esther. E todas as vezes que eu volto pro livro, eu aprendo mais. Então, quando eu falo, Deus me falou, é porque realmente eu aprendi, eu estou aprendendo e vou aprender junto com vocês. Nós vamos crescer juntas. Eu vou subir de nível junto com vocês, eu não vou ficar, não. E ninguém aqui vai ficar. E aí, quando Deus começou a falar, falou assim, olha, eu quero que você entenda que a minha palavra principal sobre esse livro, eu deixei registrado aqui, para vocês entenderem quem é o soberano. Quem está no controle da situação. Então, se a gente sair desse propósito, se chegar daqui 21 dias, nós sairmos desse propósito, entendendo quem está no controle das nossas vidas, entendendo quem está no controle de toda e qualquer circunstância, já tá ótimo. Já tá ótimo. Se você conseguir entender isso nessa visão de águia, nessa visão de rainha, né, nessa visão ampliada, se você conseguir entender quem está no controle, quem que te dá a direção, o porquê e o pra que você está aqui, amém. Isso basta, isso vai mudar toda a sua vida. Então a gente precisa entender, né, que a soberania de Deus, ela é absoluta. Isso é um princípio. Quem fez o curso dos 7 princípios vai lembrar, né, que um dos princípios é a soberania. E então o poder soberano do Senhor, aquilo que rege todas as coisas, esse vai ser o centro do livro de Esther. E nós vamos ver isso em todos os momentos. Às vezes eu vou ler alguns capítulos, eu vou sempre chamar e voltar e falar assim, gente, vocês estão entendendo? Olha aqui o Deus no controle, olha Deus mexendo. Eu falo que é como se fosse um jogo de xadrez e Deus movimentando as peças, né? Ali falando assim, agora vai para esse lado, agora vai para esse, faz esse movimento. Deus é um Deus estrategista. Deus é um Deus de estratégia. Então a gente tem que ficar muito atenta, porque nós vamos ver as estratégias do Senhor. E quando a gente entende as estratégias dele, a gente entende que ele está no plano absoluto, que ele está no controle absoluto de todos os planos que ele tem para as nossas vidas. E que nada foge do controle dele. Então nós vamos entender algumas profundidades aí nesses dias, né? E que ele também usa até pessoas improváveis. Ele usa ímpios, ele usa quem ele quer, ele usa as pessoas mais improváveis desse mundo para nos ajudar quando ele precisa,
né, pra movimentar ali, pra gente poder vencer a guerra que a gente enfrenta, as nossas batalhas, né? Então a maneira, o como, o quando é dele. E ele vai usar pessoas mais improváveis nesses dias e nesse tempo para poder te ajudar a cumprir o plano e você viver o sonho que o Senhor tem para sua vida. Amém? Então não se assuste aí se de repente acontecer algumas coisas e você fala, uau, o que é isso? É Deus movimentando as pecinhas em seu favor. É Deus já começando a movimentar os corações para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Então creia, né? Fique com seus olhos fixos no Senhor, né? Não abaixe a cabeça, mas olhe para o alto, porque de lá vai vir o seu socorro, aquilo que você está colocando diante do Senhor. E principalmente, né, pra gente encerrar, pra gente entender que Deus está no controle absoluto. O livro de Esther nos mostra, nos ensina que até aquilo que é a sua sentença de morte, entre aspas, né? Aquilo vai te trazer vida e vai trazer livramento para você e para toda a sua geração, para toda a sua família, para toda a sua casa. Então você vai crer, né? Eu não sei qual é a sentença de morte que você tem lançada sobre você, né? Eu não sei qual é a sentença que o inimigo tem tentado, né, fazer você acreditar. Às vezes ele tem colocado até a forca, né, na sua frente pra falar assim, ó, tá vendo? Aquela forca ali é pra você. É só pra lembrar que eu fiz essa forca pra você. Eu não sei qual é a forca que o inimigo todo dia tá te apresentando aí, te lembrando aí. Mas eu quero te falar que essa forca, Deus está permitindo Ele te mostrar pra você ver depois, né? Quando tudo isso estiver acabando, você contemplar com seus olhos físicos a morte dos seus inimigos. Os seus inimigos sendo enforcados justamente naquilo que Ele armou para sua vida. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele, quando Ele está no controle de todas as coisas, Ele permitiu que o inimigo construísse uma forca. Mas não era para você. Era porque depois, né? Depois de tudo, quando o inimigo for revelado, for desmascarado, né? For ali exposto, é o lugar que Deus vai te honrar. É o lugar que Deus vai falar assim, agora os seus inimigos vão ser enforcados naquelas armadilhas que Ele preparou para você. Então eu não sei qual é a área da sua vida que aparentemente tem uma sentença de morte. Né? Lembra ali que Deus, né, que a Esther chegou e falou, tem uma sentença, e o rei não podia retirar, mas o rei fez algo novo em cima daquela sentença. Eu não sei qual é a área da sua vida que às vezes você fala, Nath, mas eu já tô aqui com um laudo médico, eu estou aqui com, sei lá, uma carta judicial, eu estou aqui com uma assinatura de divórcio, eu tô aqui com, eu não sei, eu tô aqui com a minha empresa, né, falida. Eu não sei qual é o decreto que o inimigo tem te mostrado e tem falado assim, ó, já acabou. A sua morte já está com dia e hora marcado, porque na cabeça de Amã tinha dia e hora marcado, né? Mas hoje a gente está aqui para entender quem é o Rei absoluto das nossas vidas. Quem que dá a sentença final, quem que revoga a sentença, quem que muda, quem que faz o próprio inimigo, aquele que te sentenciou, ir para a sua forca, no seu lugar. Deus, Ele nos livra de toda e qualquer circunstância. Eu não sei qual é a circunstância que você vai colocar diante do Senhor nesses 21 dias. Eu não sei se é sobre a sua vida, os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho, a sua saúde, as suas finanças, eu não sei. Mas eu quero te falar que o mesmo Deus que operou na vida de Esther, nós vamos aprender coisas muito grandes nesses dias. Deus vai nos preparar para um outro nível, para a gente entender e ver, visualizar, enxergar com os olhos da fé todos os nossos inimigos sendo exterminados pelo nosso próprio Deus. Porque Ele hoje se levantou. Hoje o Senhor, essa madrugada eu estava orando e o Senhor falou assim, filha, fica tranquila, o meu cetro já foi levantado sobre a vida de vocês. Eu já dei a ordem de liberação aos meus anjos para agirem ao seu favor, ao favor das amigas rainhas de oração. Então prepara o seu coração, queridas, porque na verdade o cetro de justiça já se levantou. O Senhor, não foi só o cetro não, gente.
Foi o próprio Deus que se levantou do seu trono para vir em nosso favor, em nosso socorro. Porque lá atrás, quando Deus colocou o propósito de 21 dias, quando eu comecei a falar com vocês e quando vocês já entraram no coração de vocês, falou assim, eu quero fazer. A gente nem sabia que ia estudar o livro de Esther, porque Deus revelou foi no sábado, né? Então a gente ainda não sabia. Mas quando a gente já começou esse movimento, o Senhor já começou a operar. Ele já começou a dar ordem aos seus anjos em nosso respeito. E eu creio nessa palavra, porque aquilo que Deus... Gente, até hoje, aquilo que Deus falou até hoje sobre a face da terra, tudo se cumpriu. Nenhuma vírgula se perdeu. E se Ele falou que Ele já está agindo em nosso favor, que as coisas já estão sendo liberadas sobre as nossas vidas, seja qual área for, seja qual sentença de morte estiver sobre a sua vida, se Ele já liberou a palavra de vida, se Ele já liberou a promessa, então creia, os seus olhos vão ver os inimigos sendo enforcados um a um na forca que Ele preparou para você. Então Deus, ele é um Deus soberano. Não esqueça disso. E nesses dias nós vamos aprender a entender quem é o nosso Pai. Nós vamos aprender a entender quem nós somos no Senhor. Por que nós somos protegidas? Tudo aqui tem um propósito, tudo aqui tem um fundamento. Você só precisa crer. E nesses dias seja forte. Seja forte no Senhor, seja fortalecida no Senhor. Podem vir lutas, porque não pense que o inimigo está satisfeito, né? O inimigo já sabe que ele perdeu, porque a sentença já foi dada para ele. Mas agora você precisa ser fortalecida no Senhor. Entenda, queridas, que nós não estamos numa guerra física, tá? Guerras físicas, a gente luta com armas físicas, né? Eu vou lá, pego um revólver, né? Se um soldado for pra guerra, ele vai lá, pega uma arma e mata o inimigo. Mas nós estamos vivendo batalhas espirituais. Guerras físicas, batalhas físicas, a gente vence no natural. Mas as guerras espirituais, a gente vence com armas espirituais. E a primeira arma, e a Esther entendeu isso, a primeira arma que Deus já já foi nos falando, que lembra, na quarta, quinta-feira eu já falei, gente, ora e pergunta para Deus qual é o seu jejum, qual é o seu sacrifício, qual é o seu propósito. Então essa é a primeira arma que o Senhor está te dando. A segunda arma que Deus vai te dar e vai nos dar nesses dias é para você não parar de buscar a presença dele. Eu coloquei lá no grupo para você ter pelo menos, fora a live, pelo menos 30 minutos de oração por dia. Eu ia colocar 21, mas eu falei, Deus, 21 é tão pouco, né? 21 minutos em 21 dias é muito pouco. Eu falei, Deus, meia hora. É claro que tem gente que ora 1 hora. Eu não consigo orar menos de 1 hora por dia. Aliás, 1 hora a cada hora que eu oro, né? É impossível, porque quando a gente começa, a gente vê o tempo já voou. Eu falo, nossa, parece que tem 5 minutos que eu tô orando. Mas nós precisamos ter o hábito da oração sempre, porque é isso que faz a gente vencer as nossas batalhas. Então nós vamos ter o nosso momento de intimidade com o Senhor. Eu sei que pela correria, né, muitas tarefas, você pode dividir o seu tempo em 2. Ah, eu vou fazer 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, ou 3 de 10, não sei. Mas é importante que você faça 30 minutos, no mínimo, no mínimo. Fora isso aqui, nós vamos orar agora, né, já começando a consagrar esse momento, mas fora esse tempinho que a gente tá aqui, você precisa ter 30 minutos no dia de hoje. Pode ser de noite, de tarde, de madrugada. Tem gente que gosta de orar 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, não importa. Mas vão ser 21 dias. Esse compromisso não é com a Natália. Esse compromisso é com o próprio Deus. Lembra do sacrifício de Esther? Esther saiu do meio da família dela e foi sendo preparada por 1 ano para entrar na presença do rei. E lá ela buscava o Senhor. Ela tinha as preparações físicas e naturais? Tinha. Mas ela tinha também o sobrenatural, o espiritual dela. Então vocês precisam, porque nós vamos entrar agora num outro nível de batalha. E batalhas espirituais, armas espirituais. Jejum, oração, intimidade com o Pai. E Ele vai falar com você. E Ele vai completar pra você. Porque Deus, Ele sabe de cada necessidade de cada mulher. Nós não somos iguais. Eu tenho as minhas lutas e as minhas necessidades. Você tem as suas lutas e as suas necessidades. Então aqui eu vou falar o geral. Mas o particular, o Pai vai falar com você.
O Pai vai te direcionar. Eu vou continuar colocando ali as instruções no grupo, né, do WhatsApp. Qual é a palavra, o versículo-chave para meditar, qual é a direção. Mas a instrução vai vir do Senhor para sua vida. Aquilo que Ele tem para falar para você, Ele não vai falar para Natália, Ele não vai falar para nenhuma amiga. Ele vai falar exclusivamente com você. Esther, quando ela foi entrar para o jejum e a oração, a direção de fazer um banquete para o inimigo veio para Esther. Deus deu essa direção só para ela. Não foi para o Mordecai, não foi para as servas, não foi para ninguém. Olha que ela convocou a nação para orar e jejuar durante os 3 dias. Mas a direção daquilo que ela ia fazer para vencer foi dada direto a ela. Então fique atenta, porque Deus vai te dar a direção direto para você. E o mais lindo, que a direção que veio não salvou só a pele de Esther. Não salvou só ela, que era rainha, mas salvou todo o povo. Vocês estão entendendo a bênção de Deus? Aquilo que Deus vai liberar para você nesses dias, aquilo que o Pai vai falar diretamente com você nesses dias, não vai ser só para você, mas vai alcançar todas as pessoas que você ama, vai alcançar todas as rainhas de oração, vai alcançar a nação. Vocês estão entendendo o propósito de Deus? O nível de batalha e o nível que Deus está nos levando como rainhas? Não é à toa que nós somos as amigas rainhas de oração. Até me deu vontade de mudar o nome daquele grupo. Falei assim, acho que eu vou pôr Amigas Rainhas Esther de Oração. Não sei. Porque eu falei, Deus, o senhor tá demais. Gente, e se esse foi só o primeiro dia, né? Eu vou encerrar aqui, nós vamos orar agora. Se esse foi só um pedacinho do que Deus está preparando para as nossas vidas, imagina quando chegarmos nos 21. Eu não sei como vai ser, mas eu quero te falar que o Senhor já sabe, que o Senhor já escreveu todos os dias, né? Eu falei pra vocês aqui, eu já escrevi mais de 10 páginas, né? Ó, olha o tanto de coisa aqui que Deus já deu, ó. E eu nem cheguei no capítulo 5, ó. Tanto de coisa, né? Depois eu pulei aqui umas páginas, aí continuei, ó. E eu nem cheguei no capítulo 5. E Deus já falou isso tanto. Então prepara o seu coração. Prepara. Você vai ouvir a voz do Senhor. E nós vamos estar juntas. Porque em nome de Jesus eu já quero declarar e profetizar sobre a sua vida os milagres, as promessas, os propósitos de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para você. O inimigo não vai roubar, não vai enforcar, não vai matar. Mas Ele, em nome de Jesus, o Senhor, o próprio Deus, hoje Ele está se levantando a nosso favor. O cetro de justiça dele já se estendeu sobre nós. E nós vamos experimentar milagres, nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus, nós vamos viver dias do sobrenatural de Deus, dias extraordinários do Senhor, para a glória de Deus. Senhor, agora eu te apresento aqui cada amiga rainha de oração, cada uma que está aqui nessa live de hoje, ó Deus, que estamos começando agora esses 21 dias sem interrupção. Esses 21 dias, ó Deus, que eu sei que já estão movendo céus e terras em nosso favor. Porque quando o Senhor dá uma ordem e a gente obedece, os céus se abrem. O Senhor move céus e terras, Senhor, em nosso favor e as coisas acontecem. Obrigada, Deus, porque nós já podemos ver pela fé milhares e milhares de anjos sendo ordenados pelo Senhor em nosso favor. Ó Pai, em nome de Jesus agora, que haja uma liberação no mundo espiritual sobre a vida de cada uma das minhas amigas, seja em qual área for, seja em seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua saúde, ó Deus, nas suas famílias, na sua vida espiritual, Senhor, mas que em nome de Jesus agora nós possamos estar entrando na tua presença, sendo preparadas, ó Deus, para entrarmos na sua presença como o Senhor quer, como agrada o seu coração, e que nesses dias sejam dias de instrução, dias de direção, dias de direcionamento do Senhor, dias de revelação do oculto do Senhor, dos segredos do Senhor para as nossas vidas. Que eu declaro que os nossos olhos, os nossos ouvidos sejam abertos, ó Deus, os nossos
nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais sejam abertos para enxergar, Senhor, aquilo que o Pai está fazendo em nosso favor, e que nós possamos chegar no outro nível, mais preparadas, ainda mais, ó Deus, dispostas a cumprir o teu propósito, o teu chamado, e entendermos quem nós somos na face dessa terra. E que o Senhor nos exalte diante dos nossos inimigos, que o Senhor possa vir com a tua provisão, que o Senhor possa vir com o teu livramento, e que possamos ver e contemplar a mão do Senhor e o agir do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Obrigada, Pai, porque foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. Obrigada, Pai, porque foi para esse tempo que o Senhor está nos preparando, para que nós possamos ter esse final de ano o mais extraordinário, incrível e espetacular das nossas vidas. Que nós possamos viver o sobrenatural no natural, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia extraordinário na presença do Rei. Quem precisar me chama lá no WhatsApp, né? Assiste essa live, quem entrou agora. Não deixe de ouvir. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas nesses dias. O Senhor vai falar com você. Se você tiver dúvida ainda sobre o propósito, me chama. Nós vamos, falar juntas, nós vamos orar juntas. Mas não deixe de cumprir. Você vai chegar aos 21 dias, totalmente transformada. Eu creio. Deus vai fazer grandes coisas em todas as áreas da sua vida. Você vai... Aí, como Esther festejou no último dia, nós vamos celebrar com uma grande festa. Os céus vão celebrar. E a terra, aqui na terra também, vai celebrar, a vitória que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Vocês são preciosas. Vocês são especiais. Obrigada por ouvir essa convocação, não da Natália, mas do próprio Deus. E nós estamos juntas. Amém? Quem entrou agora, volta e assiste desde o começo. Deus vai falar com você. Um beijo. Amo vocês. Me chamem lá no WhatsApp.